Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Nós vamos então começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo a respeito da- das novas regras, nova resolução relacionada à adequação das transferências internacionais de dados pessoais. E nós vamos tentar sempre falar numa linguagem descomplexada, então, uma linguagem mais simples, de forma que todos aqueles que não sejam eventualmente juristas ou especialistas da matéria consigam entender perfeitamente o que a gente está falando. Então, vamos já, talvez para aqueles que sejam profundos estudiosos do tema, nós vamos pedir desculpas, porque em alguns momentos é possível que nós traz, possamos trazer à luz alguns conceitos que são básicos da Lei Geral de Proteção de Dados, ou do direito da proteção dos dados pessoais, mas são básicos talvez para aqueles que têm um conhecimento mais profundo, aqueles que estejam se iniciando nessa aventura ou estejam responsáveis por cuidar um pouco desse tema da proteção dos dados pessoais. É sempre bom relembrar e revisitar. Além do que, é, é importante dizer que o básico nem sempre é tão básico assim. Existem diversas complexidades escondidas por trás daquilo que parece ser algo relativamente simples. Então, vamos lá. Nós vamos. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou o Fernando Santiago, sou um dos sócios do escritório do Xenô Oliveira Santiago, Xenô Advogados. Nós trabalhamos com direito digital já há muito tempo. Eu, pessoalmente, entrei nesse mundo via Europa. Eu sou advogado em Paris há mais de 15 anos. E eu vivi na Europa o que nós estamos vivendo aqui relacionado à adequação, à entrada em vigor do GDPR na Europa e entrada em vigor da LGPD, todas as dúvidas que isso causa, todas as questões que são relacionadas a esse tempo. Isso nos deu, de uma certa forma, um pouco de visão para antever alguns problemas que seguramente acontecem ou acontecerão aqui no Brasil. Claro que o Brasilão é uma cópia da Europa, existem diversas especificidades que devem ser respeitadas, mas alguns reflexos eu acredito que são, sim, extremamente válidos. Nós vamos fazer essa apresentação aqui, juntamente com a doutora Brenda Bentramin, que é o meu braço direito aqui, né, que atua comigo nessa área de proteção de dados pessoais, e ela é uma, uma estrela ascendente dentro desse mundo de proteção de dados pessoais, e é um prazer comigo, para mim, compartilhar aqui essa apresentação com ela, né, que ela tem uma vivência muito interessante, uma vez que ela está, de fato, ali no frontline de todas as operações e consegue perceber ou identificar comportamentos que só quem está ali, de fato, na frente da operação que consegue identificá-los. Eu vou falar um segundinho apresentando aqui o escritório, né? O Xenu Advogados é um escritório que tem um DNA internacional muito importante. Nós somos criados e fundados já em Paris e no Brasil, né? Em São Paulo, em Belo Horizonte, ou seja, fomos criados já com essa tendência, com essa perspectiva internacional, a razão pela qual a transferência internacional de dados, de fato, é algo que está no coração da nossa ação. Nós temos hoje também uma unidade em Lisboa, ou seja, temos três países, sendo cinco unidades aqui no Brasil e duas no exterior. Então, trabalhamos com direito de empresa, todas as questões relacionadas à vida e dificuldade de uma empresa, e, por óbvio, temos essa área de direito digital, a qual eu dirijo e sou apoiado aí pela doutora Yara, que é minha sócia também, e a doutora Brenda, que está aqui conosco. Então, Brenda, eu vou te pedir, por favor, que você possa iniciar essa nossa discussão expondo alguns conceitos aí que são, ah, talvez, essenciais para que nós possamos começar a compreender esse tema. Você pode nos explicar isso, por favor?
Claro, Fernando, muito obrigada pela palavra. Também queria agradecer a todos os presentes aqui. E de cara já convidar vocês também, se vocês tiverem uma dúvida, quiserem trazer algum questionamento, alguma situação do dia a dia de vocês. Eu sou do time que acho que as contribuições, né, do público sempre engrandecem as nossas discussões. Então fiquem à vontade para levantar a mão, para colocar as observações de vocês aí no chat. Mas, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa a todo mundo que está aqui, que é o que é esse tal prazo de 9 meses para eu adequar as transferências internacionais de dados pessoais da minha empresa. Ou devo dizer aí, na verdade, 8 meses, tá, pessoal? Porque o prazo começou a contar em agosto, então a época que a gente começou a divulgação do evento, de fato eram 9 meses, mas agora nós já estamos aí com 8 meses para fazer essa adequação que o regulamento vai pedir para a gente. Só que antes da gente entrar, né, aí um pouco mais a fundo em que é esse regulamento, que é esse prazo, que minha empresa vai ter que fazer para ficar adequada, acho que é importante, às vezes, a gente dar um passo atrás antes de dar um passo para frente, tentar entender um pouco o que é transferência internacional de dados, em que momentos, por exemplo, a sua empresa pode estar transferindo dados para fora do Brasil. E aí, pessoal, eu tinha até preparado alguns exemplos, algumas coisas assim, mas ontem aconteceu uma história que eu acho que agrega mais quando a gente está falando do que é transferência internacional do que os exemplos que eu tinha preparado. Estava no telefone com uma amiga minha e ela perguntou, né? Ela viu a divulgação que eu falei do evento, falei no WhatsApp, falei no LinkedIn e tudo mais, e ela perguntou, amiga, sobre o que é essa palestra que você vai falar? Só que tem um detalhe, essa minha amiga tem uma filha de 8 anos. Aí a filha de 8 anos entrou ali na ligação em vídeo, né, toda curiosa, daquele jeitinho de criança, querendo saber sobre o que era a tal palestra da tia. Daí vocês imaginem a experiência de explicar para uma criança que quando ela vai lá criar um personagem igual a ela no joguinho e coloca o nome dela no personagem, que o nome dela é Millie, essa informação de que o personagem que ela criou, o cabelinho do personagem, o nome do personagem, nada disso fica armazenado no iPad da mãe dela. Que, na verdade, esses dados estão todos salvos, muito provavelmente fora do território brasileiro, em algum lugar que, se ela eventualmente quiser jogar o joguinho do celular do pai, de algum outro dispositivo, ela conseguiria acessar que quando ela assiste 5 desenhos diferentes no mesmo dia na Netflix, ela tá mandando essas informações sobre que tipo de conteúdo é que ela prefere assistir, as preferências, né, dela ali, para fora do Brasil, porque o armazenamento, né, da Netflix, do streaming que ela tá assistindo esse desenho, nem sempre é localizado aqui no Brasil. Então, aí eu expliquei para ela, né, Mili, tudo isso é um tipo de transferência internacional de dados, e adivinha só, a lei tem uma coisa a dizer sobre isso para a gente. É claro que nesse momento, né, criança, ela já resmungou logo que esse negócio de lei é uma chatice, não sei o quê, e foi brincar, foi fazer outra coisa. Mas acho que esse exemplo deixa muito claro, porque quando a gente começa a pensar em armazenamento em nuvem, as mensagens que a gente troca aí com os nossos colegas de trabalho via Teams, tudo que a gente circula via e-mail. Pessoal, é muito raro hoje em dia a gente tem empresas que têm um armazenamento 100% aqui no Brasil dos próprios dados. Isso porque é um pouco mais caro para você armazenar dados aqui no território brasileiro, quando você vai comprar, por exemplo, um espaço em nuvem ou alguma coisa assim. Então, por isso que é muito incomum que as empresas armazenem aqui no Brasil. Então, tudo que a gente está transitando em e-mail, em Teams, está sendo transferido para fora do território brasileiro. Empresas que têm filiais, que atuam em mais de um país, o caso do próprio Xenu, que nem o Fernando apresentou aí para vocês. Então, a gente está constantemente trocando informações sobre clientes, sobre colaboradores, entre um país e outro. Isso também é um tipo de transferência internacional de dados. E até mesmo, se você contrata um fornecedor, por exemplo, um parceiro fora do país para fazer um trabalho ali para você, e você precisa enviar dados, que nem a gente falou, de colaborador, de cliente, para que esse parceiro possa fazer essa tarefa. Quando você está enviando os dados para um parceiro fora do Brasil, também estamos falando aí de transferência internacional de dados. Então, acho que fica claro, né, para a gente que transferência internacional de dados, no mundo globalizado em que a gente vive, é uma coisa que está em todos os lugares, que faz parte, assim, da essência, né, dos negócios, das empresas, e é um elemento aí muito importante quando a gente fala em comércio internacional, em cooperação entre empresas, e especialmente aí no setor que a Abralog, que é nosso convidado especial aqui para o evento de hoje, atua. A gente, claro, vai ter um volume muito grande de transferência internacional de dados. Ok, pessoal, esse aí mais delongas, né, em relação ao que é uma transferência internacional de dados. Alguma observação, Fernando? Ah, Não, não. Você está pilotando o slide aí, Brenda, só para ah, saber? não está mudando para vocês, pessoal? Não. Para mim, pelo menos, não. Deixa. Aqui, agora eu estou mudando, por exemplo. Apareceu para vocês aí? Apareceu.
Mas eu estou em dúvida. Bruno, aqui tá ok? Tá Oi. bom. Não, não. Só para saber em qual slide que você está, porque para mim ele está no na primeira fase. Mas tudo bem, se tá aparecendo para todo mundo, não tem problema. Pode continuar. Ah, ok. Obrigada pelo alerta. E aí, pessoal? Ah, o Fernando César também falou que não está mudando É, para ele. olha, eu vou apertar aqui, vou mudar o próximo. Ó. Empresa que atua em mais de um país, acabou de mudar. Contratação de Deixa parceiro localizado em outro país, está mudando agora. eu só compartilhar de novo o slide. Tá, eu acho que talvez seja interessante. Aí a gente sana todos esses problemas. Problemas de tecnologia, né? Vamos lá, Nem a gente no direito digital se livra disso. não é? Aí, agora sim, Isso, hein, agora Fernando? sim. Aí agora tá Passamos dando. aqui. Isso aí. E agora chegando no que diz a nossa Lei Geral de Proteção de Dados em relação à transferência internacional. E aí, pessoal, vocês vão ver que eu colei aí o texto do artigo. Quem não é do direito, não se preocupe, a gente não vai ficar lendo o texto cru da lei, mas eu acho que é importante trazer aqui algumas observações para vocês. Quando a gente pega o artigo 33 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo que vai falar sobre esse tema, ele vai dizer: a transferência internacional de dados somente é permitida nos seguintes casos. Ou seja, quando a gente já pega aqui esse somente é permitida, já temos uma informação importante, uma coisa que salta aos olhos aí, que é uma proibição de princípio. Em princípio, toda transferência internacional de dados é proibida, exceto os casos que estão previstos explicitamente aí no artigo 33. Aí ele já vai trazer para a gente a primeira hipótese, que é para um país, um organismo internacional que proporciona um grau adequado de proteção de dados. Isso já levanta bastante dúvida, né? Quem que vai decidir se o grau de proteção de dados é adequado ou não? Mas cenas dos próximos capítulos aí. E aí a gente já vai ter a segunda hipótese, que é quando o controlador oferecer e comprovar garantias do cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e dos regimes ali previstos na nossa lei. Qual que é a intenção, né, do legislador aqui? É muito claramente garantir que, se eu estou tirando o dado do Brasil, onde a gente tem uma legislação brasileira que garante os direitos dos titulares, que garante a segurança daquela informação, quando eu estou mandando para outro país, eu não sei se vai ter uma regulamentação, se vai ter uma autoridade fiscalizadora. Então, eu preciso ter mecanismos que possam assegurar que esse dado está tão seguro no Brasil quanto, desculpa, tão seguro fora do Brasil quanto ele estaria no Brasil. E a segunda coisa que chama atenção aí, essa redação, quando o controlador oferecer e comprovar essas garantias. Aí é um dos momentos, pessoal, que o Fernando alertou vocês aí no começo da nossa apresentação. Eu sei que a gente tem aqui pessoas que já trabalham com privacidade há anos, algumas que trabalham aí diretamente com a gente, inclusive, mas eu sei que a gente também pode ter um público que não está tão familiarizado. Então, o que que é essa figura do controlador? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai trazer duas principais figuras no que diz respeito a empresas que estão mexendo com dados pessoais. Então, essa empresa, essa organização, ela pode atuar como controlador, que é quem vai tomar decisões em relação a esses dados. Então, quais dados eu vou coletar, para quê, com quem que eu vou compartilhar esses dados. E, por outro lado, ela vai trazer também a figura do operador. O operador, às vezes, é uma empresa, uma organização, que não tem nenhuma autonomia em relação àquele dado, ele não pode decidir nada. Ele recebeu aquele dado para cumprir uma tarefa específica e ele só pode usar para aquilo. Acho que um exemplo que deixa isso bem claro, quando a gente pensa, por exemplo, num contexto de RH. Então, um novo colaborador vai ser admitido, aí o RH da empresa, né, a empresa que está contratando ele, vai atuar como controlador, que ela vai decidir quais dados que ela vai coletar desse funcionário, para que que ela vai utilizar. Então, é claro que algumas coisas ela não vai ter tanta liberdade, ela vai ter que utilizar para cumprir a lei, colocar os dados no e-social, mas ela também pode utilizar, por exemplo, para programas de mentoria, para capacitar mais esse colaborador, para medir desempenho, uma série de outras coisas aí, que quem vai decidir isso é a empresa. Ela vai decidir com quem que ela vai compartilhar, então quem são os parceiros, às vezes, de benefícios dessa empresa, com quem ela vai compartilhar os dados desse novo colaborador. Agora, quando a gente está falando do operador, acho que um exemplo legal é a gente pensar que esse RH terceiriza o processo de folha de pagamento. Ele contrata outra empresa para fazer esse serviço. Aí, no caso, a empresa de folha de pagamento, ela vai receber ali, mensalmente, provavelmente, o nome, a conta bancária, o salário desse funcionário, um monte de dado pessoal dos colaboradores dessa primeira empresa, né, que contratou ela.
Só que essa empresa de folha de pagamento, ela não tem autonomia para fazer absolutamente nada. Imaginem ela pegar esses dados, entrar em contato direto com o titular, sem autorização da empresa, ou decidir fazer alguma campanha de marketing, alguma outra coisa ali por conta própria. Completamente, né, absurdo, fora da nossa realidade. A empresa da folha de pagamento é para rodar a folha de pagamento e somente, não pode fazer mais nada com essa informação. Então ela vai atuar aí como o operador, que a gente brinca bastante aqui na equipe, que é o pau mandado, né? Quem não decide nada, por assim dizer. E a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela já tem, pessoal, uma tendência muito forte em colocar a responsabilidade no controlador, no agente que está tomando as decisões sobre aquele tratamento. E aí a gente vê a mesma coisa aqui no caso de transferência internacional. Então, quem é o responsável por comprovar perante a ANPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, se necessário, que a sua transferência internacional de dados está de acordo com a LGPD, está de acordo com o artigo 33, é o controlador. Então, mais um ponto de atenção aí bastante importante. E aí, para a gente continuar aqui com o artigo, né, até para a gente fazer o acompanhamento aí, como que o controlador pode fazer isso? Na forma de... E aí ele já vai trazer aqui para a gente alguns dos outros mecanismos que autorizam uma transferência internacional. Que são aí, cláusulas contratuais específicas de cara. O que é isso? Cláusulas contratuais padrão, mais um. O que é isso? Normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta. Aí eu coloquei 3 pontinhos aí, pessoal, acho importante comentar. A gente tem mais alguns casos aí, mas são casos que se aplicam mais para órgãos públicos, para investigação criminal que envolva mais de um país. Então, acho que não é muito aplicável para o nosso público aqui, por isso que eu tirei essas duas possibilidades. Aí, em seguida, a gente tem uma ali que é interessante também, que é quando o titular tiver fornecido consentimento específico para eu fazer essa transferência. Então, de fato, se eu tiver obtido ali a autorização de todos aqueles titulares para fazer a transferência desses dados, eu posso transferir. E aí, por fim, a gente tem um último caso ali previsto, que é conforme necessário para atender hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º, que eu coloquei ali entre parênteses, que são conforme for necessário, né, para cumprir uma obrigação legal, para cumprir uma obrigação contratual, por exemplo. Só que isso também levanta bastante dúvida. Que tipo de obrigação legal poderia exigir que eu compartilhe os dados para fora do Brasil? O que seria legítimo ou não dentro dessa hipótese? Que tipo de obrigação contratual tornaria necessário eu transferir o dado para fora do Brasil para eu cumprir? Então também tem um pouco de falta de clareza aí, a gente meio que precisa de mais explicações de como isso tudo vai funcionar. E aí temos aí, então, os mecanismos autorizativos de transferência internacional, que são viáveis para o setor privado, mas de cara a gente já pode ver que o cenário que a gente tinha até agosto desse ano era um cenário de muita dúvida sobre o que são essas hipóteses, como que isso tudo vai se aplicar. Então, até aí, 23/8/2024, o artigo 33 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados era uma norma de eficácia limitada. Aquelas hipóteses lá, cláusulas específicas, normas corporativas globais, que a gente não tinha nenhuma definição clara do que seria aquilo, não eram aplicáveis. Na verdade, eu só tinha uma hipótese aplicável, que era o consentimento. Aí quem já mexe aí mais com privacidade, com proteção de dados, já dá até aquele nervoso, né? Quando a gente vê a palavra consentimento. Justamente porque quem trabalha direto na área já está acostumado com o fato de que o consentimento não é um mecanismo fácil. O consentimento ele tem que ser coletado nos termos que a Lei Geral de Proteção de Dados pede. Então, eu tenho que explicar, né, em detalhes para a pessoa que vai consentir para que é esse consentimento, o que eu vou fazer com essa informação. Eu tenho que gerir esse consentimento, então a pessoa pode eventualmente revogar, falar, olha, eu tinha autorizado que você transferisse meu dado para fora do Brasil, mas eu mudei de ideia, não quero mais que você transfira. Isso é um direito das pessoas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Daí imaginem vocês, um cenário, por exemplo, estar armazenando aí o banco de dados de um sistema em um local fora do Brasil, e aí uma pessoa, um cliente ou um colaborador que está cadastrado naquele sistema, revoga o consentimento. E aí eu não posso mais armazenar o dado dessa pessoa internacionalmente, mas o dado de todas as outras pessoas eu ainda posso. Daí eu vou ter que separar, eu vou ter que ter 2 bases de dados. Ou seja, isso gera aí uma série de dificuldades práticas a gente ter essa dependência do consentimento que a gente tinha até o mês de agosto desse ano. Mas aí tudo isso mudou justamente com o hot topic aí do ano em proteção de dados, que foi a resolução número 19 da ANPD, aí de agosto desse ano, que ela aprova o regulamento de transferência internacional e aprova também o conteúdo das cláusulas padrão, que a gente vai chegar aí nas cenas dos próximos capítulos também.
e, resumidamente, né, regulamenta melhor esse tema, regulamenta melhor o artigo 33, para que a gente consiga entender e aplicar esse artigo no nosso dia a dia. E aí, trouxemos aqui para vocês, pessoal, algumas das principais coisas, né, que mudaram agora com essa nova regulamentação de transferência internacional de dados. Primeira coisa, de cara, que mudou. O que é uma transferência internacional de dados? Sei que lá atrás a gente falou de alguns exemplos, né? Armazenamento em nuvem, compartilhamento com um parceiro. Mas, pessoal, é importante a gente pensar também que a gente tinha muitos casos aí meio cinzentos, por assim dizer, que não era tão claro se isso seria ou não uma transferência internacional. Vou dar um exemplo para vocês. Empresa de TI, de suporte de TI, localizada fora do Brasil. Quando eles vêm aqui acessar minha máquina para consertar algum bug, algum problema, eles conseguem acessar uma série de coisas. Então, será que o fato de uma pessoa de fora do Brasil estar acessando a minha máquina configuraria algum tipo de transferência internacional de dados? Então, a gente tinha todas essas dúvidas aí, né, que eram muito comuns no mercado. E aí, com o regulamento de transferência internacional, lá no artigo 3º, a gente tem agora uma definição clara do que é uma transferência internacional de dados. E aí, é uma definição, né, em, digamos assim, dois degraus. Então, a gente vai ter um primeiro degrau em relação a que é uma transferência. Transferência é transmitir, compartilhar ou disponibilizar acesso a dados. Então, quando a gente pega aí o disponibilizar acesso, a gente já consegue resolver uma dessas dúvidas, que é a dúvida da pessoa de TI que está acessando a minha máquina a partir de outro país. Se eu estou disponibilizando acesso, é uma transferência de dados. E aí, a transferência internacional é basicamente quando eu transfiro para outro país ou para um organismo internacional. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, até para a gente refletir um pouco, mas desde software as a service. Eu sei que muitas empresas têm optado, né, aí por utilizar serviços mais personalizados. Não é incomum que o local de processamento desses dados, dessas informações, seja fora do Brasil. Armazenamento em nuvem, não vou nem falar, que eu acho que a gente já falou bastante. Compartilhamento com parceiro, por exemplo, um prestador de logística que eu tenha no exterior e que eu tenha que compartilhar dados dos meus colaboradores, dos destinatários das entregas com esse prestador de serviço, por exemplo. Call center, suporte de TI localizado fora do Brasil, suporte de TI tem a possibilidade de acesso ali, então entra como transferência internacional. Tudo isso vai entrar dentro dessa definição de transferência internacional do nosso regulamento. Pessoal, acho que uma segunda coisa que é muito importante, que vai mudar não, né, ser reforçada aí com a nossa resolução 19, é o reforço da obrigação de transparência. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já tem um viés muito forte no sentido de exigir transparência dos agentes de tratamento de dados. Então, você, empresa, você tem que dizer para as pessoas, por exemplo, via política de privacidade no seu site, via alguma outra documentação, né, nota de privacidade que sirva para isso, o que você vai fazer com os dados pessoais dessa pessoa, né? Quais dados você vai coletar, para quais finalidades, que medidas de segurança que você implementa para proteger esses dados. Tudo isso já está valendo com base na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, quando a gente fala de transferência internacional, o regulamento vai trazer uma obrigação específica, novamente, centrada aí no controlador, que ele deve disponibilizar, né, na sua página da internet, um documento com informações sobre a transferência internacional de dados. Então, de certa forma, ele reforça, né? Além da pessoa ter o direito de saber o que vai ser feito com os dados dela, tudo isso, ela tem também o direito de saber se eu estiver transferindo esses dados para fora do Brasil. Tem o direito de saber a finalidade, o país de destino, tem direito de saber os direitos, né, previstos na LGPD que ela pode exercer comigo. Então, temos aí uma listinha de todas as informações que eu tenho que passar para os titulares de dados. Primeira coisa importante, tá, pessoal? O que tem sido mais comum no mercado, ao invés de eu criar um documento à parte para isso, é eu integrar essas informações sobre transferência internacional dentro da política de privacidade. Eu sou bastante fã dessa abordagem. Acho que não só facilita para a pessoa, que às vezes está ali, né, no site da empresa procurando uma informação, e já está tudo num documento único, mas ela também facilita muito para a gente, né, gestores da equipe de privacidade, porque você centraliza as obrigações de transparência em um único documento. Daí, se eventualmente precisar fazer uma revisão, uma retificação, fica muito mais fácil quando a gente está falando de um documento único. E aí, talvez a coisa mais importante que a gente vai ter aí com a resolução 19, com o regulamento,
Agora, daqueles mecanismos que eu mostrei para vocês lá atrás, que a gente até colocou, né, várias interrogações de o que que significa isso, como que isso vai se aplicar, a Resolução 19 vai regulamentar parcialmente esses mecanismos. Foco aí no parcialmente, tá, pessoal? Nem tudo está regulamentado ainda, apenas alguns dos mecanismos. Mais especificamente, o que que essa resolução vai nos dizer? Primeiro, o que é uma transferência para um país com grau de proteção adequado? O que é grau de proteção adequado? Quem que determina esse grau de proteção adequado? E, além disso, ela vai trazer para a gente aquelas garantias lá que o controlador poderia dar. Então, cláusulas padrão contratuais, cláusulas contratuais específicas e normas corporativas globais. Esses três temas também vão ser regulamentados. Pessoal, tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, maravilha. Vamos agora discutir um pouco, né, do que são esses mecanismos novos que foram regulamentados, que agora são novas alternativas, né? A gente não está mais preso ao consentimento, a gente pode utilizar esses mecanismos. O primeiro deles é esse do grau de proteção de dados pessoais adequados. A gente chama isso de decisão de adequação, que é o nome, né, do mecanismo pelo qual você declara que um país está adequado. E aí o que o regulamento vai fazer, basicamente, é determinar para mim quem que tem autoridade para dizer se um país tem ou não grau adequado de proteção de dados. Quem pode fazer isso aqui no Brasil é somente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mediante aí uma decisão de adequação. Aí o regulamento vai dizer para a gente também quais são os critérios para um país ser considerado adequado, o que que a NPD deve levar em conta e qual que é todo o procedimento administrativo que a gente tem que ter dentro do órgão para ter essa decisão de adequação. Pessoal, acho que é importante a gente falar da decisão de adequação aqui para vocês, que é o mecanismo mais conveniente, especialmente quando a gente está falando de setor privado, né? Vamos pensar que se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados decretou país X, país Y, tem um grau adequado de proteção de dados, a minha empresa que transfere dados para esse país não precisa tomar nenhuma medida adicional. Eu não preciso assinar nenhum documento, eu não preciso fazer nada, basta eu continuar transferindo esses dados. Então, em termos de setor privado, isso aqui é a melhor alternativa possível, por assim dizer. Mas notícias aí para quem se animou um pouco, que é, por enquanto, nós não temos nenhuma decisão de adequação vigente ainda. Então, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados não disse que nenhum país é adequado por hora. Então, no momento, eu não consigo respaldar nenhuma das minhas transferências internacionais nesse mecanismo de decisão de adequação. Aí, quando a gente está falando um pouco, né? Ok, mas agora eu tenho toda a regulamentação, a NPD já pode decidir. O que a gente pode falar em termos de expectativas? E aí, pessoal, acho que é o momento ideal aqui para eu convidar o Fernando, que é um especialista aí, né, no direito europeu também, conhece muito como foi esse processo dentro do GDPR, da regulamentação europeia, para ele comentar um pouco para o que a gente pode esperar da NPD em termos de decisão de adequação. Fernando? Vamos lá, gente. Eu estou vendo aqui, inclusive, algumas questões aqui no chat, né? A Diné perguntou como é determinado esse grau de adequação. A Juliana Marques aqui perguntando se essas consultas sobre adequação podem partir de um controlador. A questão é o seguinte: por hora, nós ainda não temos, como a Brenda mencionou, nenhuma decisão de adequação da ANPD. Contudo, baseado principalmente nas experiências europeias, nós podemos estimar sobre o que estamos falando, quais são, digamos, os elementos a serem levados em conta para que um país possa ser considerado adequado para a transferência internacional de dados pessoais. Nós, na Europa, hoje em dia, existem 11 decisões de adequação, sendo que várias delas são, digamos, quase que unificadas. Por exemplo, quando a gente olha as ilhas Jersey e de várias outras ilhas, ou Mônaco, que são principados ou países pequenininhos, né, de uma certa forma, que entra no arcabouço jurídico legal de um país um pouco maior, como foi o caso da Inglaterra. Por sinal, a última decisão de adequação da União Europeia diz respeito à Inglaterra em função do Brexit. Ela saiu do GDPR e ela replicou o GDPR, que chama UK GDPR. E aí a União Europeia reconheceu que digamos, o UK GDPR, que era uma cópia, copiar-colar do GDPR, por enquanto, tá? A particularidade do GDPR é que ele pode evoluir de forma diferente da regra europeia, uma vez que não há mais
submissão, né, à União Europeia direta no quesito elaboração das leis. Foi a última decisão. Nós temos o Japão, temos aqui a Argentina, temos Uruguai, Argentina e Uruguai dentro da América do Sul. E quais são esses critérios que são analisados? Primeiro, é a existência de uma lei geral de proteção de dados pessoais. Existe uma lei geral, não existe uma lei geral. A existência de uma autoridade capaz de fazer o enforcement, de aplicar, de fato executar aquilo que está previsto na lei, é um critério importante. Isso foi um dos elementos, inclusive, dando um insight aqui para vocês, pela qual o Brasil, demorou, né, e ainda não é considerado adequado, porque a NPD, quando ela foi criada dentro da estrutura da Presidência da República, não sei se vocês se lembram, e ela foi transformada em autarquia recentemente. E houve também uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 15, que transformou o direito à proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Tudo isso são peças que são montadas no quebra-cabeça para, de fato, permitir a análise, no caso específico, pela Europa, e presumo eu, por qualquer país que vá analisar a adequação de um país terceiro, para saber se esse país, de fato, assegura proteção aos dados pessoais. E a grande questão que se coloca aí é os Estados Unidos, né? Poxa, e os Estados Unidos, como é que a gente faz para o Brasil? É extremamente importante a gente saber, uma vez que existe uma parceria comercial importante com os Estados Unidos, existe com a China também, é óbvio, mas no que diz respeito à tecnologia, maior parte dos grandes players, das big techs, são de origem americana, se a gente botar a parte aí, TikTok, por exemplo. Ah, e como é que a gente fica nos Estados Unidos? Bom, Estados Unidos é algo complexo, tá? Porque a visão de proteção de dados pessoais europeia, ela é quase o oposto da visão americana. A visão americana era, poxa, quem coletou o dado é o dono do dado, né? E a visão conceitual da Europa, que é a visão que nós adotamos no Brasil, é uma visão do direito da personalidade. O dado pertence ao titular e não àquele que coletou. Claro que existe uma certa propriedade intelectual sobre banco de dados, isso existe, mas a propriedade intelectual sobre banco de dados é sobre a forma como ele é estruturado e não sobre aquele dado que está lá dentro em si, que pertence ao titular. É um direito da personalidade, assim como direito à imagem, à voz e etc. Bom, nós tivemos nos Estados Unidos, primeiro, nós tivemos o Safe Harbor, que foi um programa que permitia o intercâmbio, né, fluido de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos, e foi invalidado em 2015 por um ativista austríaco que se chama Maximiliano Schrems. Esse ativista tem uma organização não governamental que chama None of Your Business, e ele questionou, dizendo que esse programa Safe Harbor não garantia a, a proteção equivalente ao da União Europeia. Então, ele foi invalidado em 2015. Lembre-se que nós estávamos ainda, em 2015, sobre a diretiva de 95, tá? Não era GDPR. Ok. Entrou em vigor GDPR, Estados Unidos criou um novo programa chamado Privacy Shield. Tá? E esse Privacy Shield ele foi invalidado de novo em 2020 por uma decisão que chama Schrems 2, que é o mesmo sujeitinho que foi lá contestar, falou, olha, eles fizeram esses programas, eles são programas de autocertificação, tá? Os Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados, tem o CCPA da Califórnia, tem algumas outras leis que começam a surgir nos estados, mas não existe uma lei geral de proteção de dados. Então, é um programa de autocertificação, que isso dos Estados Unidos é muito sério, né? Uma vez que você se declara atender aqueles requisitos, se você não atender, de fato, as consequências são extremamente rígidas e sérias, não é como a autorregulação, talvez, no Brasil, que é um pouco mais flexível em relação a isso. Bom, então as empresas que se dizem atender esse programa, elas são consideradas adequadas para fins de transferência internacional. O Privacy Shield foi invalidado em 2020 e os Estados Unidos criou um novo programa que chama Data Privacy Framework, que foi criado em 2023, que está em vigor, o Data Privacy Framework, que segue o mesmo princípio. Tá? Você segue garantia, você tem direito de recurso. Existem principalmente dois elementos a mais em relação ao Privacy Shield, nesse Data Privacy Framework, que é a existência de uma corte para julgar questões relacionadas a dados pessoais e uma garantia do Serviço Secreto Americano, que só
só atingirá ou só, né, acessará dados dentro do limite necessário para fazer uma investigação penal e etc. e tal. Mas, bom, isso está sendo contestado de novo pelo mesmo sujeito, o Schrems, Maximilian Schrems, está sendo contestado novamente. Existe uma certa expectativa, será que vai aparecer um Schrems 3 ou não? Vamos ver. Mas o fato é que os Estados Unidos, hoje em dia, funciona dessa forma. As empresas, existe um link para o Data Privacy Framework, vocês podem entrar e ver qual empresa está dentro do Data Privacy Framework, tá? Posso até colocar esse link aqui para vocês. É, do Data Privacy Framework, aqueles que tiverem curiosidade, pode ir lá e dar uma olhada e quais empresas que são de fato aqui dentro, tá? É, aí, isso é polêmico. Por exemplo, a Colômbia. A Colômbia tem uma lei de proteção de dados, tem uma autoridade que é, inclusive, parecida com o modelo americano, que é a autoridade que trata de comércio, né? Como se fosse o CAD no Brasil, de concorrência e etc., que cuida também de dados pessoais. Só que ela não é declarada adequada pela União Europeia porque ela considera os Estados Unidos como um destino adequado para transferência internacional. Então, a Europa veta a Colômbia porque a Colômbia poderia criar um circuito para transitar dados diretamente para os Estados Unidos, o que a Europa não quer. Então, esses são os critérios, até então, aparentes para que a gente possa ter essa expectativa sobre decisão de adequação. E, por óbvio, a primeira é, a primeira o primeiro bloco de países a serem considerados adequados pelo Brasil será seguramente a União Europeia, os blocos pertencentes à União Europeia, porque nós, de uma certa forma, nos inspiramos amplamente do GDPR, e não podemos dizer que eles não têm garantias suficientes para a proteção dos dados pessoais. Então, há uma expectativa em relação a isso, é só expectativa. Eu já interroguei pessoalmente, né, a diretoria da NPD, nós trabalhamos, temos uma certa proximidade ali em função de estar no CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, e essa minha pista se confirmou, eles falaram que, de fato, muito provavelmente será assim a União Europeia, só que a gente ainda não tem um horizonte claro, né, de prazo para isso. Fernando, e acho interessante também a gente responder aqui a pergunta da Juliana Marques em relação a se eu poderia pedir, né, uma consulta para a NPD verificar. No caso, por exemplo, digamos, minha empresa faz transferências para a França. Aham. Então, a NPD, você pode se manifestar sobre se a França é ou não um país que é considerado adequado? E aí, Gil, para te responder, lá no nosso regulamento, ele vai dizer que o procedimento para eu ter uma decisão de adequação é somente via conselho diretor, de ofício ou solicitação de pessoas jurídicas de direito público. Então, no caso, a gente aí do setor privado não tem abertura para pedir que a NPD analise uma decisão de adequação, pelo menos não no atual estado aí do nosso regulamento. E aí, pessoal, para a gente comentar um pouco, né, também sobre outras hipóteses que nós temos, nós vamos ter as cláusulas contratuais específicas, além das cláusulas padrão, que o Fernando vai destrinchar aí com vocês daqui a 2 minutinhos no máximo. Nós temos também um outro modelo de cláusulas específicas, que o objetivo é que elas possam ser utilizadas se não der para utilizar as cláusulas padrão por alguma razão. Aí não está tão claro ainda para a gente, né? Como que eu, controlador, comprovaria que a cláusula padrão não serve para o meu caso? Que tipo de argumento que serviria, né, aí em relação a isso? Mas essas cláusulas contratuais específicas, que é a empresa que vai redigir, elas têm que ser previamente aprovadas pela ANPD. Então, eu não posso fazer a transferência antes que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aprove as minhas cláusulas. Nós Brenda, temos deixa eu só fazer uma observação em relação a esse tema. Nós temos sido questionados por pessoas que falam, poxa, Fernanda, mas o meu par, né, o meu parceiro comercial não quer assinar o modelo padrão. Então, eu posso fazer uma cláusula contratual específica? Isso é uma razão excepcional de fato ou de direito comprovado? Nós não sabemos. Eu tenho tendência a acreditar que não. Tá? Eu acredito que possa, de fato, entrar dentro desse chapéu, dessa hipótese aí de cláusula contratual específica, seja, por exemplo, quando o seu parceiro comercial demonstrar que aquele modelo padrão eventualmente fere a ordem pública do país. Você vai falar, olha, eu tenho uma lei aqui que me proíbe
de assinar isso aí. Aí me parece sim ser alguma circunstância excepcional. Tá? Mas por enquanto nós ainda não temos, tudo isso é muito recente. Ok. E aí, além dessa oportunidade em relação às cláusulas contratuais específicas, a gente tem também um mecanismo bastante interessante, especialmente para empresas multinacionais, que são as normas corporativas globais. O que é isso? Quem está dentro do mundo corporativo está bem habituado já, né, com essa lógica de ter políticas obrigatórias dentro das unidades, tudo isso. Mas o objetivo é que eu tenha, por exemplo, uma política que estabelece essas obrigações relacionadas à proteção de dados, atendimento aos titulares, tudo isso, que tenha caráter vinculante e que seja subscrita por todas as entidades do grupo. Daí, nesse caso, e tendo esse documento também previamente aprovado pela ANPD, eu poderia fazer uma transferência internacional de dados dentro da minha organização, né? Claro, pessoal, que daí um prestador de serviço, um terceiro que não faz parte do grupo, não poderia receber dados com base nessa norma corporativa global. Aí a norma é um mecanismo parecido com a cláusula contratual específica. Quem vai elaborar é a empresa, e aí ela vai ter que aprovar essa redação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados antes de fazer a transferência internacional. E aí, entrando agora aqui, né, naquilo que é o ouro, digamos assim, talvez aí do regulamento, falar um pouquinho das cláusulas padrão contratuais. E que são essas cláusulas padrão? Basicamente, pessoal, para quem não é da área jurídica, é um contrato que visa garantir que o meu parceiro ou a pessoa que está recebendo esses dados fora do Brasil vai seguir obrigações similares, né, ou no mesmo nível aí que as obrigações que a gente tem na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nesse documento, eu vou, por exemplo, colocar qual que é a finalidade para qual eu estou transferindo esses dados para esse parceiro, qual que é a responsabilidade dele num contexto de segurança, que medidas de segurança que ele tem que adotar. Se tiver um incidente de segurança, um vazamento de dados, quem que vai ter que comunicar a autoridade, comunicar os titulares, se for obrigatório por lei? Então, todos esses aspectos ficam definidos dentro das cláusulas contratuais padrão. É um mecanismo, pessoal, de muito ampla aplicabilidade, por quê? Porque a gente estava vendo, né, as normas corporativas globais, as cláusulas específicas têm que ser aprovadas pela ANPD, decisão de adequação, a ANPD que tem que emitir, por enquanto não tem. As cláusulas padrão contratuais, para a gente aqui no setor privado, elas são muito convenientes, que é um mecanismo que está pronto, a redação já está definida, já está publicada pela ANPD, é basicamente eu pegar essa redação, assinar com o meu parceiro, e a minha transferência de dados para esse parceiro está em conformidade com o artigo 33. Então, é um mecanismo muito utilizado no setor privado. Lá na Europa, eles têm uma versão análoga, que são o que eles chamam de Standard Contractual Clauses, que é exatamente cláusulas contratuais padrão, e são um mecanismo que é muito comum no setor privado lá na Europa. Então, a expectativa é que também vai ser um dos mecanismos mais utilizados aqui no Brasil. Aí, acho que uma observação extremamente importante, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas as cláusulas contratuais padrão, pessoal, como tem a redação aprovada pela ANPD, eu tenho que assinar na exata redação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aprovou. Não posso modificar uma cláusula. Ah, meu parceiro lá do exterior não quer aceitar a cláusula 17. Podemos recusar a cláusula 17? Não é possível. Se você modifica, se você rejeita uma parte desse documento, ele simplesmente não vai ser considerado válido e a transferência internacional de dados que você está fazendo não está em conformidade com os requisitos do artigo 33. Então, realmente não é possível aí editar o conteúdo dessas cláusulas. O que é possível é eu assinar elas como cláusulas, né, dentro de um contrato mais amplo ou como um anexo, desde que, claro, nenhuma outra disposição desse anexo contrarie, exclua ou modifique. Pessoal, uma coisa que gera bastante dúvida. Eu tenho algumas partes lá nas cláusulas que eu tenho que preencher. Tem que colocar quem é o controlador, quem é o operador, qual é a finalidade pela qual eu estou transferindo esses dados, quais as medidas de segurança que vão ser utilizadas por quem está recebendo esses dados para cuidar deles. Então, é, esse preenchimento, esse detalhamento que a própria NPD deixa o campo para eu fazer, é claro que eu posso fazer. O que eu não posso fazer é tirar a parte lá das cláusulas mandatórias, que aí realmente eu não posso mexer. Mas nessa parte aí, que é possível, né, você preencher, você completar, inclusive é necessário que a gente preencha. E aí, última coisinha aqui que eu vou falar com vocês, antes de passar a palavra para o Fernando, em relação ao título do nosso evento, o prazo aí para formalização dessas cláusulas contratuais padrão. De onde é que vem esse prazo e o que isso significa? Esse prazo ele está lá no artigo 2º, parágrafo único da Resolução 19,
E esse parágrafo vai dizer basicamente: se você é um agente de tratamento que vai utilizar as cláusulas contratuais para respaldar sua transferência internacional, você tem que incorporar essas cláusulas aprovadas pela NPD no prazo de até 12 meses da data de publicação da resolução. Publicação 23/8/2024, então até 23/8/2025 eu tenho que ter incorporado essas cláusulas. Estamos aí em novembro, então restam aí para a gente 8 meses para incorporar essas cláusulas dos nossos contratos que têm transferência internacional de dados. E aí vou passar a palavra para o Fernando, que já mexe aí muito mais com essa parte contratual, tem todo um conhecimento de estrutura, de aplicação, de possibilidades dessas cláusulas para ele comentar com vocês. Vamos lá, pessoal. O que ocorre é o seguinte: eu tenho ouvido bastante críticas, né? Inclusive, eu atualmente estou aqui em Brasília, tive reuniões ontem com pessoas né, ligadas à NPD e que repassaram também algumas críticas, que falam, poxa, a gente devia colocar princípios e não uma cláusula rígida que a gente não consegue replicar ou modificar. Eventualmente, o meu parceiro não aceita ou quer modificar e etc. e tal. Claro, eu entendo, né, esse tipo de reflexão. É natural que numa relação contratual haja uma certa resistência ou uma ideia de eventualmente modificação de algumas cláusulas. Por outro lado, acaba sendo na prática relativamente confortável, facilitador a impossibilidade de mudança, porque você simplesmente fala com seu parceiro comercial: eu também adoraria mudar, mas eu não posso. O regulamento é esse, a regra é essa, eu não consigo mudar. Nós tivemos esse tipo de problema na Europa também, tá? Então, isso não é novidade do modelo brasileiro. O modelo europeu também adapta adota, perdão, um modelo de cláusulas padrão que você não consegue modificar, exceto as pequenas modificações que nós vamos, inclusive, comentar aqui agora, que dizem respeito à questão fática, porque dentro de uma relação contratual nós temos algumas circunstâncias que são, por exemplo, eu sou um exportador, né? Eu vou enviar o dado para o exterior, e eu sou um controlador, e eu vou enviar para um outro controlador. Então, dentro desse contexto, eu tenho que ter uma determinada é, um jogo de cláusulas, se eu ouso dizer, que vai ser adequado a essa realidade. Mas eu tenho outras realidades. Eu posso enviar também para um operador. Nesse caso, Fernando, então a regra muda, porque, como a lei diz, o operador ele deve obedecer às instruções lícitas do controlador, a gente tem que impor algumas responsabilidades e obrigações que, eventualmente, o controlador do exterior não teria. Então, as cláusulas devem, de fato, se adequar a esse tipo de modelo. Mas eu também posso ser um operador e posso enviar para um controlador no exterior. Nós, Fernando, isso é possível? Um operador pode enviar para o controlador no exterior? Pode. Isso é relativamente comum até se nós considerarmos o setor de seguros, por exemplo, uma seguradora, ela é controladora. Se eu tenho um agente aqui que é um intermediador de seguros ou um administrador de benefícios, que existem várias empresas internacionais que fazem esse tipo de coisa, que lidam com benefícios de empregados e etc. Enfim, ele vai sim compartilhar esse dado com o controlador. Fernando, ele pode? Isso que nós vamos falar, é um dos aspectos que o contrato nos permite trabalhar essas especificidades. E, finalmente, eu posso também enviar para um outro suboperador no exterior. Então, essa realidade fática, ela é considerada no modelo padrão contratual criado e aprovado pela ANPD. Então, nós temos aí diversos cenários cujo jogo de cláusulas deve ser adequado a cada uma dessas situações, tá? E nós temos também algumas situações que não estão previstas, que nós vamos falar dela daqui a pouco também, só para a gente ilustrar um pouco. Então, vamos lá. Nós temos vários cenários, tá? Além dessa adequação, dessa possibilidade de adequação fática, eu posso também decidir se eu autorizo ou não decisões, transferências posteriores. E isso aí eu tenho algumas perguntas bem frequentes que as pessoas falam comigo. Falam, Fernando, mas poxa, se eu estou transferindo para um controlador, essa responsabilidade não é do controlador? Quer dizer que o controlador, o problema é dele. Eu não posso limitar, digamos, a liberdade desse controlador
porque a própria definição de controlador é quem determina os meios e a finalidade do tratamento. Então, se ele é controlador, ele pode fazer o que ele quiser. A coisa não é bem assim, tá? Porque a gente não pode esquecer que o direito da proteção de dados pessoais não é uma regra isolada no mundo, tá? Ele coexiste com, por exemplo, o direito das obrigações. Claro que se eu for pegar de forma isolada uma empresa e analisar a forma como ela trata os dados pessoais, se ela toma todas as decisões, eu vou qualificá-la, claro, de controlador. Mas isso não implica que eu não possa, por via contratual, direito das obrigações, limitar a ação desse sujeito. Nem por isso ele vai deixar de ser controlador. Eu só estou limitando as transferências posteriores para ele para algum outro país. Então, ele pode sim ser um controlador e pode ter uma vedação contratual que é válida, de acordo com o direito das obrigações, que não pode enviar esses dados para o exterior sem meu consentimento, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, é importante a gente ter essa questão na cabeça, porque ela confunde muito as pessoas, tá? Então, vamos lá. Ou eu posso proibir também, né, transferências posteriores. Aqui, provedor, tem uma perguntinha aqui da Paula. Paola, no caso dos provedores de serviço em nuvem, que parece mais viável para vocês, considerando a dificuldade de negociação. Ah, ótimo, excelente pergunta, tão boa que nós criamos uma parte especificamente para isso, tá, Paola? Então eu vou te pedir só para segurar aí um pouquinho, que nós vamos tratar esse ponto, mas é muito, muito bem visto da sua parte. Então vamos lá. Então, eu tenho também a cláusula 4, que é uma cláusula que eu consigo jogar alguma coisa com uma responsabilidade relativamente limitada, a minha liberdade de escolha nessa cláusula. Por quê? Porque se a gente analisar a cláusula 4 dos contratos padrão, ele tem uma opção A e uma opção B. Tá? Mas nessa opção A, em que uma das partes atua necessariamente como controlador, eu tenho aqui ele já dispõe que essas responsabilidades que são listadas aí cabe à parte designada como controlador. Então eu não consigo alocar essa responsabilidade em outra pessoa se uma das partes for o controlador. Eu não tenho essa possibilidade. Então é uma responsabilidade limitada. Eu vou simplesmente dizer a quem cabe, se o sujeito é um importador ou se ele é exportador. Quem que é o controlador dentro desse jogo. É, e eu tenho, dentro desse contexto, quando uma das partes for o controlador, eu tenho essas três possibilidades aí que eu estou colocando, né? O exportador controlador, o exportador operador e a minha parte no exterior, o que que ela é também, se ela é controladora ou se ela é operadora. Dentro desses cenários que estão previstos aí, eu tenho que delimitar aí quem vai cumprir aquelas obrigações de transparência. Gente, essas obrigações de transparência são muito importantes, tá? As pessoas, eu tenho visto negligenciar isso aí. Falar, poxa, não, vamos assinar o contrato, assinou o contrato, está resolvido, estamos cobertos e etc. Não, não estão cobertos. Tá? A obrigação de transparência é um reforço importante, uma modificação importante trazido por essa resolução. Então, não podemos negligenciar isso aí. Inclusive, nós temos que delimitar no contrato quem vai cumprir com essa obrigação. E um descumprimento contratual gera, por óbvio, as sanções contratuais aplicáveis. Atender a solicitação dos titulares, comunicar incidente de segurança e etc. Então, esses são os casos, as hipóteses que eu tenho para usar o botão A. Ou seja, sempre que uma das partes for controlador, que essa parte esteja no Brasil ou que ela esteja no exterior. Eu tenho que delimitar e marcar quem está fazendo o quê. É possível, onde que isso pode ser interessante? Quando eu tiver o meu exportador é um controlador e o importador no exterior também é controlador. Eu tenho dois controladores. Aí sim faz sentido você ter essa liberdade de alocar essa responsabilidade em quem que você quiser para fins desse tratamento. Tá? Então vamos lá. Aí eu tenho a opção B, né? A opção B é quando as duas partes são operadores. Aí, quando as duas partes são operadores, a NPD falou: opa, peraí, vocês dois são operador. O que que vocês estão tratando com dados de um terceiro aí? Você não tem essa liberdade para. Primeiro ponto que eu quero saber: de quem é esse dado? De qual é o controlador?
o operador ele sempre age um pouco na figura do mandato, né? Ele age por conta e ordem de um terceiro que está pedindo para ele executar uma função, ou uma ação, um tratamento, né? No caso específico dos dados pessoais. E aí, a NPD falou: quero saber de quem que é a responsabilidade desse dado. Quem é esse terceiro? Você está exportando um dado de um terceiro, então eu preciso saber quem é esse terceiro, se está agindo de acordo com as instruções claras desse terceiro, né? E quem que de fato vai ser o responsável, eu tenho que indicar esse terceiro no meu contrato, que ele é o responsável por atender as situações de transparência, de solicitação de titulares, etc, etc, etc. Tá? Ou seja, chama quase que uma estipulação a favor de terceiro, né, em direito. Bom, então nós temos alguns casos aqui que a gente pode encontrar, os casos mais comuns, né? Eu tenho meu controlador no Brasil, que eu vou transferir para um controlador no Chile, que não tem é, lei ou decisão de adequação, né, de transferência de dados pessoais, eu vou ter que aplicar a cláusula contratual padrão. Aí, poxa, esse sujeito vai transferir para um outro controlador na Indonésia. Eu tenho que ter minha autorização para transferência posterior, e dentro dessa autorização para transferência posterior, eu tenho que falar: olha, você pode transferir, mas você vai ter que replicar as obrigações do contrato para esse sujeito para quem você está transferindo. Ok? Ok, tudo tranquilo. Operação 100% lícita. A configuração vai parecer um pouco semelhante se eu mudar a qualificação da pessoa. Agora o B aqui, ele passou a ser operador, tá? Então, mesma coisa, o operador, se eu tenho autorização, ele pode, desde que ele replique as obrigações por escrito, as principais obrigações do contrato entre A e B. E, finalmente, não muda muito a, em relação à qualificação da parte, que ela seja um operador ou um controlador no exterior, o que a gente vai ter que replicar essas principais obrigações, claro que nesse caso, adaptando para saber quem é o responsável, né, por atender os direitos dos titulares, etc. e tal. Porque nesse caso aqui, em que C é o operador da Indonésia, essa replicação aqui, eu tenho que colocar que o responsável por atender vai ser o controlador do Brasil, que ele é o único controlador dessa cadeia. Então vamos lá. Outro exemplo. O que que muda nesse exemplo aqui é essencialmente uma eventual decisão de adequação, tá? Eu vou transferir, eu tenho autorização para transferência, só que o país terceiro ele foi declarado adequado pela ANPD. Então, nesse caso, já que a, esse país terceiro pode ter acesso aos dados pessoais, eu não tenho mais necessidade de replicar o contrato ou de impor a replicação desse contrato, porque ele está baseado em outra base legal, que não é a base da cláusula contratual padrão. Ou seja, nesse caso, ele tem liberdade para transferir e considera-se que, por óbvio, o controlador da Indonésia, se a Indonésia foi considerada adequada, é que ele tem condições plenas de atender e respeitar os direitos dos titulares. Tá? Então, nós temos aqui nesses outros exemplos, a gente muda também a figura, né, a qualificação da parte, ao invés de controlador, muda para operador. E temos um outro exemplo que ele é bem interessante, que eu vou enviar para um operador, no Chile, o mesmo operador, que vai enviar para outro operador na Indonésia, e eu tenho a possibilidade de fazer aqui um contrato tripartite. Isso aqui, eu posso colocar uma adesão de terceiro, isso está previsto expressamente na cláusula contratual padrão, na cláusula 9 da cláusula contratual padrão. Ou seja, isso pressupõe, por óbvio, que você tem conhecimento de quem é esse operador que está recebendo o dado nessa segunda transferência, esse suboperador. E caso você tenha esse conhecimento e você aprove essa transferência, nada te impede que esse outro operador integre a relação contratual como parte, seja um contrato tripartite. Eu gosto dessa hipótese, tá? Porque ela te dá um poder de execução do contrato direto contra o C, o que não seria o caso na hipótese anterior. Esses são os exemplos que estão previstos na lei. Tá? Nós temos algumas situações aqui um pouco curiosas que não estão previstas no regulamento, pelo menos de forma expressa, mas que, segundo a nossa análise, pode acontecer. Eu não entendo que isso seja vedado pela lei. Tá? Vamos lá. Controlador do Brasil. Passei para o operador no Chile. O operador no Chile vai transferir para o controlador da Indonésia.
será que eu poderia, assim como não é um contrato tripartite, porque a qualificação das partes mudou, mas eu poderia ter um outro contrato entre o controlador do Brasil e o controlador da Indonésia, que não recebeu esse dado direto de mim, mas recebeu do meu operador? Na minha visão, isso é perfeitamente possível. Eu acabei de mencionar que o operador ele age na qualidade de mandatário, né? Ele está exercendo uma ação por conta e ordem de quem, do mandante. Então, nesse meu contexto, eu poderia falar: olha, eu sou A, C, eu vou te enviar uns dados via o meu mandatário, que é o meu operador. Eu vejo isso perfeitamente possível e até gosto dessa hipótese também, porque, mais uma vez, você traz o indivíduo C para a relação contratual. Fica mais fácil de controlar e, eventualmente, executar o contrato, se foi o caso. E tem algum. E as pessoas me perguntam: poxa, Fernando, mas eu vou transferir para o exterior, para a Europa. E será que eu posso usar a cláusula padrão europeia, então? Porque eu estou transferindo para a Europa, minha empresa lá, minha sede é na Europa, ou minha filial é na Europa, e etc. Eu posso usar a outra cláusula? É possível, mas não é possível sem expressa autorização. Tá? Aí sim, você pode fazer, aí, Juliana, um pouco baseado, você fez aquela pergunta se a gente pode provocar a decisão de adequação, a gente não pode, mas a gente pode provocar um reconhecimento de equivalência. Isso a gente pode, tá? Mas você tem que traduzir para o português, no caso das cláusulas contratuais padrões europeias, já existe uma tradução oficial em português, o que facilita a tarefa, mas existem outras cláusulas, tá? Rede Ibero-Americana e etc. e tal. Você pode, tem que levar a legislação e pedir para que eles declarem a equivalência entre as cláusulas contratuais padrões europeia e a cláusula brasileira. E uma vez ele reconhecendo essa equivalência, ele pode atribuir um efeito geral e falar por um enunciado, alguma coisa assim, e falar, olha, todo mundo que quiser aplicar a cláusula padrão europeia pode, ela é aceita. Até que isso aconteça, a gente não pode, tá? Então tá aí. Se quiser provocar a NPD, estamos à disposição. Vai ser interessante. E aí nós temos alguns aspectos práticos aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Aliás, Brenda, eu vou te pedir para comentar o que que você tem visto aí no dia a dia das empresas, quais têm sido os principais obstáculos ou desafios aí nessa implementação. Ok, Fernanda, muito obrigada. E, pessoal, acho que essa parte aqui é super importante da nossa apresentação, porque até agora a gente viu toda a teoria, tudo que tem que aplicar, quais são as minhas possibilidades, mas a gente sabe que na prática, quando você vai colocar a mão na massa para fazer, nem sempre as coisas fluem dessa maneira toda bonitinha, toda organizada. Então, comentar com vocês alguns dos principais desafios que eu tenho enfrentado no meu dia a dia, que nem o Fernando falou, como advogada aí do frontline das transferências internacionais. E o primeiro deles com certeza saber quais transferências internacionais a minha organização, a minha empresa faz. Tenho certeza que a maioria das pessoas que está aqui não sabe onde que é, por exemplo, o armazenamento do seu e-mail, do seu Teams, até do seu Gmail pessoal. Pessoal, não estou falando isso assim por nada, eu também não sabia até uma semana, 2 semanas atrás, por exemplo, do meu Gmail pessoal. Só que, querendo ou não, a gente não tem familiaridade hoje com essa informação. A maioria das empresas, a não ser quem está alocado na área de TI, né, quem trabalha especificamente com isso, não tem esse conhecimento de onde são armazenadas as próprias bases de dados. A primeira tarefa e árdua que a pessoa que for fazer essa adequação vai ter que se deparar é justamente buscar essas informações. E aí, para buscar essas informações, muitas vezes você vai ter que interagir aí com diferentes setores. Então, desde buscar lá no nosso registro de operações de tratamento de dados pessoais, mapeamento de LGPD, é um documento que já pode ter algumas informações sobre transferência internacional. TI costuma ter algum tipo de mapeamento de sistema, mapeamento de banco de dados. Também está sendo um documento super importante nesse processo de adequação das transferências internacionais. O contrato, em muitos casos, pode ter disposições sobre qual vai ser o local de armazenamento daquelas informações. Só que mais do que eu pegar essas informações, pessoal, uma coisa que é extremamente importante, a gente dá um double check nessas informações. Porque muitas vezes a pessoa que, por exemplo, preencheu o mapeamento LGPD e colocou lá que tinha ou que não tinha uma transferência internacional, muitas vezes não é uma pessoa especializada no tema ou com conhecimento detalhado. Então, muitas vezes pode ser que para ela está só mandando um e-mail para um colaborador que trabalha na outra equipe ali no Brasil mesmo,
Mas só dela estar mandando um e-mail, o armazenamento já pode ser em nuvem, então já pode ser uma transferência internacional. Então, justamente por isso é importante não só eu buscar essas informações em diferentes áreas, ou até mesmo com os meus fornecedores, com os meus prestadores de serviço, se for o caso, mas também eu cruzar essas informações para ter certeza, né, de que eu tenho todas as minhas transferências internacionais mapeadas. Então, tá aí o desafio número 1 para vocês. Acho que uma segunda pergunta, né, que tem aparecido bastante aí dos nossos clientes. Como que eu vou saber se o meu operador está transferindo dados pessoais para fora do Brasil? Se ele estiver transferindo, eu posso ser responsabilizado em alguma hipótese nessa situação? E aí, pessoal? Acho que a primeira informação importante, né? Como saber se meu operador transfere? Porque muitas vezes eu vou ter, por exemplo, um operador de vale alimentação, que eu estou compartilhando os dados dos meus funcionários com esse operador aqui no Brasil, mas pode ser que esse operador utilize um sistema, alguma coisa assim, que é armazenado fora do Brasil. Então, a primeira coisa que já vai ser importante aí, nos meus contratos com os meus prestadores de serviço, eu tenho que prever ou vedar, né, a possibilidade de uma transferência internacional de dados. Esse tema, para o pessoal aí que é do jurídico e que está acompanhando a gente, ele vai ter que começar a aparecer dentro dos próprios contratos, nos casos em que ele ainda não aparece. Caso a gente opte, né, por permitir que esse meu fornecedor, esse meu parceiro faça uma transferência internacional, é importante também a gente se resguardar no sentido de estabelecer que se você transferir internacionalmente, é sua responsabilidade observar aqueles requisitos lá do artigo 33. E aí, de fato, a gente tem uma lógica, né, de responsabilidade solidária na LGPD. O controlador, como quem toma as principais decisões, está no texto da lei, ele pode ser responsabilizado se o seu operador fizer algum tratamento em desconformidade com a lei, por exemplo, uma transferência internacional de dados em desconformidade com os requisitos do artigo 33. Então, pessoal, e eu acho que aí tá, talvez um exemplo que é interessante de trazer para a gente, né? Como que essa dúvida costuma chegar para a gente? Ah, eu transfiro dados, que nem eu falei, para Ticket, alguma empresa de vale alimentação, alguma coisa assim, e não sei o que essa empresa faz depois, se ela transfere depois. Mas eu acho que vale a gente ter uma reflexão importante. Eu sei que muitos desses benefícios, tudo mais, hoje em dia, a gente não transfere para a pessoa via e-mail. A gente já tem um login e senha um sistema ali daquele prestador de serviço, daquele benefício, e a gente já vai lá, o pessoal da RH, e coloca o dado lá dentro. Então, se esse sistema estiver alocado internacionalmente, tiver em armazenamento em nuvem, por exemplo, ou processamento em nuvem, é muito provável que eu mesma estou fazendo a transferência internacional de dados. A própria pessoa da RH que está ali imputando os dados dentro daquele sistema já está fazendo uma transferência internacional. Então, é importante também a gente ter essa noção, né, de quem está transferindo os dados. Sou eu ou é meu operador? Se for o meu operador, eu não vou precisar assinar a cláusula contratual padrão. Eu só vou precisar me resguardar de que se ele for transferir, ele vai assinar. Agora, é possível que eu mesmo esteja transferindo, por exemplo, via sistema, e aí vai ser necessário eu estar adequado ao artigo 33 da LGPD. Acho que outra dúvida aí que tem aparecido muito. Aí a campeã, né, de gerar dúvidas, talvez ainda esteja atrás aí da pergunta da Paola, que a gente já vai abordar no próximo slide. Como que eu posso operacionalizar isso? Eu sei que a gente está falando aqui com pessoas de empresas, às vezes, grandes, né, que tem muitos setores, tem um volume alto de contratos, um volume alto de sistemas. Então, como que eu vou colocar isso para rodar, né, na prática? E aí, pessoal? A gente sabe que é muito trabalho, mas é importante sempre ter em meta o que que eu vou priorizar. O que que a gente tem que priorizar falando de transferência internacional? Primeiro, alto volume de dados pessoais ou dados que são considerados pela ANPD como dados que possam acarretar um alto risco para o titular, que são esses aí que eu listei para vocês. Então, dados sensíveis, financeiros, de criança e adolescente. E de onde que eu tirei essas informações, essa definição, tá? Muito importante de comentar. Lá do nosso regulamento de comunicação de incidentes de segurança. Então, esses aqui são os dados que a ANPD considera que, se vazados, né, se acontece alguma coisa, pode acarretar um alto risco para o titular. Então, nesse contexto, transferências de alto volume, então os principais sistemas da sua empresa, seu ERP, seu sistema de gestão de RH, muito provavelmente a gente vai ter um volume grande de dados lá dentro. Então, mesmo que eu não tenha dado sensível, não tenha dado financeiro, eles têm que ser uma prioridade. E agora, outros sistemas que eu vou ter esses dados aí que estão listados, também tem que ser uma prioridade. E aí, só retomando, né, uma pontuação que o Fernando comentou que eu acho importante retomar, pessoal, a gente tem aí até agosto
para fazer essa adequação das nossas transferências internacionais para assinar essas cláusulas com o nosso parceiro. Só que a gente tem uma possibilidade aí, né? Quem sabe a gente pode ter uma decisão de adequação em relação à Europa. Então, de fato, quando eu estiver me organizando meu cronograma para eu fazer a assinatura dessas cláusulas, assinar essas cláusulas em relação à Europa, é uma coisa que eu posso deixar um pouco mais para frente. Dar um tempo para a NPD trabalhar e quem sabe a gente tem uma decisão de adequação emitida aí. Quanto é que, por exemplo, se eu estou falando de uma transferência de dados para a Ásia, de uma transferência de dados aqui dentro da América Latina, é menos provável, que nem o Fernando já abordou, da gente ter uma decisão de adequação em relação a esses países. Então, começar por eles também parece aí uma boa alternativa, uma boa ideia de como priorizar esse trabalho todo. E por fim, aí para responder a pergunta da Paola, a gente não está falando de nada além de assinar um contrato aqui, né, nessa apresentação para vocês. E claro que a gente vai ter o poder de barganha diferente entre diferentes players do mercado. Vide aí a pergunta da Paola, que foi em relação a provedor de serviço de nuvem. São gigantes, então AWS, Google. Como que eu vou chegar para a AWS e falar, AWS, por favor, podemos assinar esse negocinho aqui, por gentileza? Então, isso gera muita dúvida dos nossos clientes de como que a gente vai adequar essas, que são algumas das transferências de maior volume de dados, que tem dados que possam gerar um maior risco para o titular, que ganhariam com certeza lá nos nossos critérios aqui de como que eu vou priorizar a assinatura. E aí, quando eu decido, vou priorizar, então, com meus provedores em nuvem, eu me deparo com esse desafio do poder de barganha que a minha empresa vai ter com esses players do mercado. E aí, pessoal, eu gosto de dizer, eu acho que 3 coisas importantes nesse tema. Primeiro, é uma lei. Então, se a AWS está aqui no mercado brasileiro, ela vai ter que seguir esse prazo, do mesmo jeito que a sua empresa vai ter que seguir esse prazo. Então, grandes players não estão isentos de assinar essas cláusulas e de cumprir com essas disposições. Além disso, gosto de contar para vocês também a experiência europeia, pessoal. Então, depois do GDPR, o que aconteceu foi que, e depois, né, das cláusulas padrão do GDPR, a gente começou a ver AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, soltando para os clientes a possibilidade de assinar essas cláusulas de proteção de dados, ou até mesmo num desses casos ela está inclusa dentro do termo de uso que é válido para o território europeu, salvo engano. Então, a gente teve essa disponibilização na experiência europeia. É possível que a gente observe um fenômeno similar aqui no Brasil. E acho que o último conselho que eu tenho aí para dar, pessoal, é sempre, especialmente você que é do jurídico, você que é DPO aí da sua empresa, da área de privacidade, esteja preparado também para se resguardar. Muitas vezes, tentei de tudo, não consegui fazer a assinatura dessa cláusula. Registre suas recomendações. Registre esse risco, que você apontou esse risco, para que você também possa se resguardar em alguma situação aí em que a gente não consiga assinar a cláusula, não consiga cumprir com o artigo 33. Pessoal, Muito meus bom. comentários eram isso, vou devolver a palavra para o Fernando. Não, muito bom, obrigado, Brenda. E só para complementar aqui a questão que foi colocada, né, da Paola, Paola, não existe poder de barganha com o Google, AWS e etc. Tá? E nós tivemos esse problema também na Europa. Nós tentamos negociar com esses players e eles simplesmente te ignoram. Nós estamos muito pequeno. A maior chance que nós temos e os maiores casos de sucesso que nós conseguimos de sermos ouvidos foi via associações, representações de classe, coisas dessa natureza, porque para eles o que está em jogo é muito maior, né? Se a gente pegar sei lá, um sindicato patronal ou uma associação importante, aí de fato o que está em jogo para eles, o volume de licença, o volume de negócios é muito maior e aí você pode ter oportunidade de trazer algum né, de ser ouvida, pelo menos. Mas a chance, nós tivemos um evento recentemente que eles já manifestaram, não tomamos conhecimento disso, estamos pensando, estamos vendo aí, etc. É muito provável que eles, de fato, insiram esse tipo de questão, essa possibilidade de assinatura de contrato, porque a alternativa a isso seria todos eles passarem a colocar, digamos, seus ativos num data center localizado no Brasil. E ainda assim seria um pouco inócuo, porque nós vimos que disponibilizar o acesso para um terceiro pode ser uma transferência internacional de dados. Então, o fato que, por exemplo, ainda que o data center esteja localizado no Brasil,
Se a manutenção desse data center for dada por alguém do exterior, dos Estados Unidos, o que seja, isso configuraria uma transferência internacional de dados, que é um acesso, né? Ele tem acesso àquela informação. Então, é muito possível, muito provável que eles insiram isso aí. Eu tenho duas perguntas aqui, né? Uma pergunta da Juliana, falando sobre sinalização dos corredores, sobre possível dilação desse prazo de 12 meses. Não tem sinalização nenhuma nesse sentido, não. A nossa recomendação, de fato, é acelerar e é assinar, porque nós ainda temos aí 8 meses pela frente. Eu acho que um trabalho efetivo nesse primeiro semestre, eu acho que é possível, né? Salvo algumas exceções, claro, ah, regularizar uma boa parte dessas transferências internacionais, né? Tem uma pergunta da Clara aqui. Qual a opinião de vocês sobre DTIs? O que que é o DTIs? Eu não sei o que que é o DTIs, claro. Eu não sei o É que o que você está Data querendo. Transfer Impact Assessment, é que a gente Tá. usa a Nossa, sigla não. diferente. Deus me livre. Isso é um problema na União Europeia, tá? Isso é um problema gravíssimo. Eu dou graças a Deus que a regulamentação brasileira não impõe isso aí, tá? Na Europa ele impõe e isso representa um custo muito importante para as empresas na hora de realizar uma transferência internacional. Eu acho que, claro, que é um elemento bom, é um elemento louvável, mas eu te recomendo usar com parcimônia. Eu tenho por tendência, eu, Fernando, que atuo nos dois sistemas legais, em que nós não temos que replicar necessariamente tudo que existe na Europa, tá? O que existe na Europa é muito bom, mas várias vezes o que existe na Europa é muito, eu não vou usar o termo exagerado, mas quase em relação ao contexto que a gente tem. Para provar um BCR, por exemplo, na Europa, você sempre vai ter uma autoridade do país que é o chefe de fila, né, que vai onde você está, você tem a sede, etc. E você vai pedir a opinião de uma outra autoridade de outro país sobre aquilo ali. Mas isso tudo é relacionado à estrutura europeia. Então, não faria sentido, por exemplo, a gente replicar algo da estrutura europeia aqui dentro do Brasil. Eu gosto muito e dou graças a Deus pela margem de liberdade que a gente tem em relação a esse tema, tá? Então, eu acho que ah, a minha opinião é, a partir do momento que não é obrigatório, você pode fazer, caso você tenha alguma suspeita específica sobre um país, é sempre algo positivo, mas eu acho que seria desnecessário adotar isso como procedimento padrão para todas as suas transferências internacionais. Eu acho que jogue com o grau de liberdade que a gente ainda tem na LGPD, isso é muito positivo. Bom, eu acho que é isso, né? É, Se tiver mais alguma questão, claro que é possível que algumas questões apareçam posteriormente e vocês sintam-se à vontade para nos provocar, para nos contatar. Brenda, eu vou pedir a gentileza de você colocar seu e-mail aí no chat para todo mundo que eventualmente não tenha. E ah, podem enviar um e-mail e alguma coisa assim, e a gente troca uma ideia, conversa e eventualmente auxilia vocês, os heróicos DPO, os responsáveis pela área de privacidade das empresas, nesse processo de adequação, tá? Isso é um grande prazer, estamos aí para ajudar. Pessoal, quem Obrigado a quiser ter todos. acesso ao slide também pode me chamar aí pelo e-mail que eu posso compartilhar um formato PDF com vocês. É isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Saiu todo mundo, acho que é isso. Sucesso, eu gostei. Estamos só nós. Estamos Sim, só nós, né? Tem duas duas pessoas aqui. pessoas. Vamos sair, vou te chamar. Ok. Tá bom, tchau, tchau.